Ok, então, boa noite, pessoal, mais uma vez. Obrigada pela presença de todos vocês aqui para esse nosso estudo, essa continuação do nosso livro-texto, onde hoje nós temos essa alegria de estarmos no capítulo 15, e quase que no meio do livro-texto, e um estudo assim, de um capítulo maravilhoso sobre o instante santo. Então, bem-vindos a quem está chegando e bem-vindo também a quem estiver ouvindo essa gravação. E esse capítulo sobre o instante santo, Jesus inicia ele com uma sessão que se intitula Os Dois Usos do Tempo, falando do uso que o ego tem feito do tempo, que é a nossa experiência daqui, e a contraparte disso, que é o uso do Espírito Santo. E para nós iniciarmos, então, a leitura comentada, propriamente dita, que é esse entendimento do que Jesus está nos dizendo aqui, vamos fazer a nossa internalização, nosso aquietamento mental, que a gente tem feito através de uma respiração mais pausada, mais fluida, onde a gente relaxa e deixa as preocupações de lado e coloca como meta para essa hora a nossa vontade de aprendermos com o Espírito Santo. Esse é o nosso propósito. E para lhe oferecer o melhor da nossa capacidade de aprender, é que nós mantemos mentalmente esse propósito de ouvir dele essa mensagem que Jesus nos deixou. Então, colocada a meta, nós estamos prontos, então, para vermos a leitura. Só repetindo mais uma vez, então, é no capítulo 15, o instante santo, é lá no comecinho, no 1, os dois usos do tempo, na página 319. E nós temos aqui, já de início, Jesus nos colocando um desafio, assim, e uma esperança, um desafio maravilhoso, que ele começa a dizer assim: podes imaginar o que significa não ter cuidados, preocupações, ansiedades, mas apenas ser perfeitamente calmo e sereno o tempo todo? Alguém consegue se imaginar em tal estado o que é isso para a nossa vida? Ou então, nós podemos até fazer isso como uma aferição para ver o quanto nós temos resistido ao curso, porque se não estamos sentindo exatamente isso, calmos e serenos o tempo todo, independente da situação que esteja ocorrendo, é porque algo está errado no nosso sistema de pensamento, porque algo nós ainda estamos colocando a nossa fé num sistema errado. Nós ainda estamos colocando empecilhos de que isso se torne verdadeiro. Por isso que Jesus diz, na verdade, nós sequer sabemos imaginar, nós sabemos o quanto isso é bom, mas nós não sabemos imaginar como que é isso, de tão distante que nos parece isso. E como ele continua aqui, e no entanto, é para isso que serve o tempo, para aprender só isso e nenhuma outra coisa. Então, nós que achamos que o tempo aqui é feito para o trabalho, para aprender a ter segurança, para aprender a ter a previdência para o futuro, para a gente adquirir estabilidade, e, no entanto, o tempo, o real propósito do tempo é para nos ensinar a sermos calmos e serenos a qualquer situação, a qualquer momento, seja lá o que aparentemente esteja acontecendo aqui.
Então, só por aí já dá para ver que esse uso do tempo é tão diferente do uso que o ego tem feito, ou que nós, junto com o ego, temos feito. Porque certamente ninguém que precisa desse curso pode decretar que ele está o tempo todo na calma e na serenidade. Porque se assim fosse, não estaria necessitado dessa aprendizagem aqui. Continuando aqui no 1.3, o professor de Deus não pode, o professor de Deus que é o Espírito Santo, né? Não pode ficar satisfeito com o seu ensinamento até que esse ensinamento constitua todo o teu aprendizado. Então, o Espírito Santo não vai se dar por satisfeito enquanto a nossa mente não for assim. E olha que promessa maravilhosa isso. O Espírito Santo não desiste de nós. Enquanto nossa mente não estiver 100% só em serenidade e em calma, o Espírito Santo tem lições a ensinar. E ele não desistirá de nós, porque a meta dele como professor é essa, é nos trazer a esse estado de espírito. Ele não terá cumprido a sua função de ensino enquanto não fores um aprendiz tão consistente que aprenda só com ele. Então, isso também deixa claro aqui que Jesus sabe que nós ainda temos grandes oscilações de aprender com o ego. Nós já temos momentos que a gente se entrega ao Espírito Santo e também temos a continuação do ego. E é por isso que precisamos desse aprendizado, desse ensino. Então, o Espírito Santo, enquanto nós não formos aprendizes somente dele e não mais do ego, ele também continua tendo uma função especial aqui no sonho, na ilusão, que é nos ensinar justamente a só seguirmos a ele. Quando isso acontecer, como continua aqui, quando isso tiver acontecido, não mais terás necessidade de um professor ou de um tempo para aprenderes. Então, quando nós estivermos 100% só com o Espírito Santo, nós estaremos prontos para a lembrança da eternidade. Aí o tempo cessa de ter um propósito, mas por enquanto ele tem um propósito. Então, o tempo, na verdade, a gente viu nas aulas anteriores, é ilusão. Nós o fizemos. Mas ele ainda tem um propósito útil ao qual ele precisa servir. Então, por isso que ninguém tenha medo que faltará tempo para a aprendizagem. Enquanto nós não formos 100% aprendizes só do Espírito Santo, o que significa, enquanto nós não nos identificarmos integralmente só ao Espírito Santo e não tivermos largado ao ego totalmente, nós ainda teremos tempo. Não importa a forma da sala de aula, mas não nos faltará tempo. Então, isso é uma promessa, porque o ego nos ameaça com falta de tempo, dizendo que nós podemos perder o céu, porque vai nos faltar tempo de aprender a voltar ao céu. Então, isso é uma ameaça do ego. Então, a ninguém faltará tempo. Uma fonte possível de desencorajamento da qual poderás sofrer é a tua crença em que isso leva tempo e que os resultados do ensino do Espírito Santo estão em um futuro distante. Mas isso não é assim. Olha como Jesus nos conhece a fundo. Bom, Jesus ele está na nossa mente, então ele sabe a origem dos nossos pensamentos. Nós só estamos aqui no efeito final, na consciência, então nós conhecemos menos a causa dos nossos pensamentos que o próprio Jesus. E Jesus, que sabe dos nossos pensamentos, está dizendo aqui que nós, uma das coisas que nos desencoraja nessa jornada do SEI é pensar que o Espírito Santo, isso está muito lá no futuro, que vai demorar até nós voltarmos à nossa consciência de céu de novo. Então, isso é um pensamento que o ego nos coloca, ele coloca isso, o ego até permite que a gente pense em voltar a Deus, desde que ele jogue essa possibilidade para o futuro. E Jesus está dizendo que isso não é assim.
pois o Espírito Santo usa o tempo à sua própria maneira e não é limitado por ele. Então, o Espírito Santo não está preso ao tempo. Não precisam as sequências de aprendizagem, como acontecem no ego, elas não precisam acontecer assim no Espírito Santo, porque o Espírito Santo está além do tempo. Então, a aprendizagem do Espírito Santo é instantânea. Ela não é como a do ego, que a gente levou eons de existências, repetindo e repetindo e repetindo até aprender a lição de acharmos onde nós estamos com a consciência de hoje. O Espírito Santo, então, não tem esse atrelamento ao tempo como o ego tem, essa dependência. O tempo é seu amigo no ensino. Então, o tempo é amigo do Espírito Santo. Ele ajuda ao Espírito Santo. Então, ele não vai faltar tempo. O tempo não o desgasta. Então, o tempo não deixa o Espírito Santo chateado, dizer, eu desisto. Eu já estou aqui por bilhões de anos, agora não vou desisto. Que fiquem lá para sempre no inferno. Então, isso não acontece ao Espírito Santo, porque o tempo não o desgasta. E, como eu disse, ele não está atrelado ao tempo. Tudo é um instante no instante santo. Tudo é no agora. Então, o Espírito Santo, ele aguarda por nós com paciência infinita, independente do aparente tempo que nós levarmos para isso. Então, o tempo não desgasta, assim como desgasta a ti, né? A nós, sim, a nós o tempo desgasta, tanto é que nossa experiência é que cada um vem com essa experiência de consciência dentro de um corpo, onde ele nasce, ele se desenvolve, ele tem um tempo de aprendizagem, e depois o tempo começa a definhar, e ele só tem ainda alguns poucos intervalos para aprender, até que o tempo lhe é tirado através da morte. Então, o tempo, na percepção do ego, o tempo desgasta. O tempo desgasta tudo, ele dá o nascimento, mas ele também dá a morte de tudo. Então, ele só dá um certo intervalo entre o nascimento e a morte, mas ele certamente, tudo que ele faz, aparentemente, que ele chama de nascer, ele também desgasta a ponto de morrer. Então, no ego é assim. Ao Espírito Santo, o tempo é totalmente diferente. E todo o desgaste que o tempo parece trazer consigo não se deve a outra coisa senão a tua identificação com o ego, que usa o tempo para dar suporte à própria crença de destruição. Então, por que nós nos desgastamos no tempo? Porque nós nos identificamos com o ego. E o ego, ele usa o tempo, como ele diz aqui, como uma prova de destruição. O ego, para ele existir, ele automaticamente destruiu a unicidade de Deus, porque ele roubou a nós de Deus. Então, o senso de vida que o ego tem, esse poder para pensar separação, foi tirado de Deus. Então, ele destruiu a Deus. E o tempo é um instrumento do ego para validar a destruição. Por isso que o ego tem que destruir tudo. Por isso que o ego, como eu falei há pouco, ele permite nascer, mas ele também colhe. Ele também ceifa depois. Ele também proclama que tudo um dia acaba morrendo. Seja algumas formas de vida em poucos segundos, outros minutos, outros anos, se é por planetas, é por milhares e milhares ou bilhões de anos, mas enfim, nada aqui na dualidade é eterno. O ego, ele então usa o tempo para comprovar que a destruição é real, porque só comprovando que a destruição é real, o ego é real, porque aí ele venceu a Deus. Se não fosse assim, não haveria ego. Por isso que o ego tem que se apegar a essa forma destrutiva do tempo. O ego, como o Espírito Santo, usa o tempo para convencer-te da inevitabilidade da meta e do fim do ensinamento.
Então, ambos usam o tempo para provar seus pontos de vista, tanto o ego quanto o Espírito Santo. Para o ego, a meta é a morte, que é o seu fim. Então, o ego, ele tem que provar que a morte existe, porque se a morte existe, algo além de Deus existe, porque Deus é vida. Então, o ego existe. Se a morte existe, o ego existe. Por isso que o ego tem que usar o tempo para matar tudo, em última instância, para provar o seu ponto de vista, para provar que a separação de Deus aconteceu de fato e de que ele, ego, realmente é real. Mas para o Espírito Santo, a meta é a vida, que não tem fim. Então, a meta que o ego usa para o tempo é para nós termos tempo de aprender que nós não somos o ego, nós não somos o corpo, nós ainda somos o Filho Santo de Deus, nós ainda estamos no céu, embora não estejamos conscientes disso. Embora a nossa consciência esteja presa a um corpo físico e a uma diminuta cerca de um pensamento de Deus, mas o Espírito Santo usa do tempo para nós aprendermos a lição que ele nos traz, para nós aprendermos a voltar a nossa consciência ao céu. Então, ambos usam do tempo, o ego e o Espírito Santo, para comprovar o seu o Espírito Santo a sua verdade e o ego a crença dele, só que ambos usam de maneira totalmente oposta ao mesmo, o mesmo tempo que nós fizemos. Então, são propósitos diferentes para a mesma coisa, que é o tempo. O ego é um aliado do tempo, mas não um amigo. O ego precisa do tempo, mas ele não ama o tempo. Ele não é amigo, ele não faz bem ao tempo, mas ele precisa do tempo. Então, ele é um aliado. Pois ele é tão desconfiado da morte quanto da vida, e o que quer para ti, ele não pode tolerar. Então, o que o ego quer para nós? Há pouco eu estava dizendo a destruição, a morte. Porque se nós morrermos, o ego comprovou que Deus morreu, que ele venceu, que a morte acabou com a vida. Então, o ego quer para nós a morte, mas ele não pode tolerar a morte, porque seria o fim dele também. Então, isso é um dilema no ego. O que ele quer para nós, e ele não quer para si. O ego quer que tu morras, mas não ele mesmo. Então, é isso. O ego, ele tem que desejar a nossa morte, ele tem que trazer o nosso fim para dizer que a separação de Deus aconteceu, que a morte é real, que ele venceu a vida. Mas, por outro lado, essa morte nossa também seria o fim dele, porque ele não existe a parte de nós. É de nós que ele tem o poder de parecer existir. Então, o ego quer a nossa morte, mas não quer o fim dele. Ele quer se perpetuar. E com isso, o que aconteceu? O resultado da sua estranha religião tem que ser, portanto, a convicção de que ele pode perseguir-te além do túmulo. Então, como que acontece isso? Seu ego quer que nós morremos para provar que a vida foi vencida, mas ele não quer acabar. Que sistema de pensamento, que estranha religião o ego criou com isso? A perseguição além do túmulo, ou seja, a morte, a continuação depois da morte no inferno, que é o que o ego pregou. Então, a continuação da vida após a morte, não mais uma vida física, mas a nossa existência eterna no inferno. Então, aí que é a origem do pensamento da eternidade após a morte do nosso ser individual. Que nós vamos continuar existindo de algum modo, de alguma forma. Por quê? Porque aí o ego continua existindo. E, ao mesmo tempo, ele provou que a morte existe. Então, o ego se acha 100% protegido com essa crença de que de que a morte é real, mas nós continuamos existindo
E por isso que diz aqui, ele nos persegue além do túmulo com a ameaça de inferno. E como ele não quer que aches paz, nem mesmo na morte, te oferece a imortalidade no inferno. Olha esse sistema do pensamento do ego. O ego, ele não quer a nossa paz nem aqui, para ele continuar no comando, para a gente continuar presa, procurando por ele por saídas, e nem depois da morte. Então, o que ele nos diz? A imortalidade no inferno. Então, o ego também prega uma imortalidade, mas não a imortalidade do céu para nós, a do inferno. Ele até fala que o céu existe, como ele diz aqui, ó. Ele te fala do céu, mas te assegura que o céu não é para ti. Como podem os culpados esperar o céu? Então, quem no seu íntimo já não teve um pensamento que ele não é merecedor do céu? Quem que, mesmo as pessoas que se dizem totalmente ateias, que não acreditam em Deus, ainda assim elas têm seus instantes de dúvida, será que existe alguma coisa após a vida, após a morte? E se existir, certamente eles não se acham merecedoras do céu. O ego, no sistema do ego, o ego nos diz que nós somos culpados pela separação de Deus e que nós não merecemos o céu, que depois da morte vem o inferno. Por isso, o grande medo da morte das pessoas, de um modo geral, o terror que é a morte. Não é a morte em si, porque a morte em si sequer dói, mas essa crença na imortalidade no inferno. Por mais que aparentemente alguém não acredite no inferno, nem todos acreditam na forma de inferno tal como as igrejas têm ensinado, mas ainda há dúvida de que se há alguma coisa que eu vou pagar depois dessa vida, isso já é um inferno. Ou a própria dúvida, o que há depois da morte, por isso que o grande medo, por que as pessoas, às vezes, basta ir nos hospitais, estão tão mal, estão tão sofridas num corpo, mas se apegam de toda maneira a esse pedacinho de carne que já não atende mais a nenhuma necessidade, assim, que já não consegue mais suprir as necessidades e ainda tem medo de largar a isso. Por quê? O medo inconsciente, todos que acreditam que se separaram de Deus têm esse medo inconsciente, podem negar ele, mas lá no inconsciente eles têm ele, da imortalidade no inferno, que vão pagar eternamente por terem se separado de Deus. A crença no inferno é inescapável para aqueles que se identificam com o ego. Ou seja, como dizes, quer esteja consciente ou não desse pensamento, o simples fato de ter se escondido num corpo já indica que acreditou na separação de Deus. E por estar identificado num corpo, acredita no ego. Seus pesadelos e seus medos estão todos associados com eles, com o ego. Então, todos os pesadelos e medo que nós temos aqui estão 100% associados com o ego. Eles nunca vêm de Deus, nem do Espírito Santo, o medo. Eles vêm pela associação com o ego. É o ego que ameaça. O ego ensina que o inferno está no futuro, pois é para isso que todo o seu ensinamento é dirigido. Então, o ego sempre diz, aproveite a vida aqui, porque no futuro, depois, tu não sabe o que vai ser. Então, ele joga a ideia do inferno sempre para o futuro. O inferno é a sua meta, a meta do ego, porque nisso ele se perpetua. Então, pois embora o ego ambicione a morte e a dissolução como um fim, não acredita nelas. Porque se o ego acreditasse na morte, que a morte é um fim, seria o fim dele. Então, o ego sabe que a morte não é um fim. Então, o ego nos ameaça com a morte, mas ele próprio para si sabe que a morte não é um fim, porque ele não pode tolerar o fim dele. Então, por isso, essa crença no inferno após a morte, porque daí ele continua se perpetuando.
A meta da morte que ele obsessivamente procura para ti, deixa-o insatisfeito. Então, o ego, nem mesmo com a morte, ele ainda não é uma segurança para ele, ainda ele está insatisfeito com ela. Ninguém que siga o ensinamento do ego pode deixar de ter medo da morte. Ou seja, ninguém que está identificado falsamente com o instrumento de comunicação nosso, como sendo o nosso ser, ou estando identificado com o ego, não vai ter medo da morte. Então, todos que estão no ego têm medo da morte. No entanto, se pensássemos na morte simplesmente como um fim parador, seria ela temida? Então, isso já é um questionamento aqui para o tomador de decisões. Nós, dentro do ego, todos têm medo da morte. Mas se nós realmente acreditássemos que a morte é apenas o fim da dor e do sofrimento, não é o fim da vida. A vida, ela é eterna. É só o sofrimento e a dor que termina. Será que nós ainda teríamos medo da morte? Certamente que, se isso fosse realmente aceito, de fato, já na nossa mente, a quem já aceita isso não tem mais medo de transcender essa parte de deixar um corpo para trás, que é o que nós chamamos aqui de morte. Nós já vimos antes esse estranho paradoxo do sistema de pensamento do ego, mas nunca tão claramente quanto aqui. Pois o ego precisa aparentemente afastar o medo de ti para manter a tua fidelidade. Então, o ego, ele se faz parecer nosso amigo, ele precisa nos dar pensamentos e ensinamentos bons que vão trazer um certo conforto para nós, para que nós não larguemos ele, para a gente continuar amigo dele, aliado dele. Ao mesmo tempo, ele precisa engendrar medo de forma a se manter. E aqui que a coisa é estranha. Ao mesmo tempo que o ego quer ser o nosso amigo para nós não largar dele, ele precisa também colocar medo em nós para ele se manter, para nós não largar do sistema do ego através do medo. Então, como que o ego consegue isso? Por um lado, manter uma face de amigo, aquela face que diz, vem a mim, eu vou te ajudar, ou olha o que eu te trouxe aqui de alívio, olha aqui a saída que eu estou te oferecendo, se você vier por aqui comigo, quem sabe aqui você vai se sentir melhor, aqui a jornada aqui é um pouco mais leve, venha que eu vou te ajudar. Por um lado, o ego tem que dizer isso. Por outro lado, é o ego que tem que colocar medo em nós para nós não largarmos dele. Só que o ego não quer que a gente veja essas duas faces dele. Ele só quer que a gente perceba uma face dele. E como continua aqui no 11, no 12, mais uma vez o ego tenta, e com um sucesso demasiado, fazer as duas coisas usando a dissociação para manter unidos os seus objetivos contraditórios de tal forma que pareçam conciliados. Então, olha aqui a dissociação também. Assim como a nossa mente usou da dissociação para acreditar no ego e no Espírito Santo, dentro do sistema do ego, uma nova subdivisão também tem uma dissociação. Ou nós estamos cientes da parte boazinha do ego, aquela que ele quer ser o nosso aliado, ou então a gente vê a face negra dele, a face que ele nos ameaça com a morte. Então, como que o ego consegue isso? Dissociando, colocando sempre só uma partezinha disso na nossa consciência. E se vocês lembrarem, lá no início das aulas, a gente aprendeu como que o ego é a primeira voz, é o que acontece as coisas, ele é a primeira voz que responde, e só depois o Espírito Santo responde. Como que é isso? Eu recebo um problema aqui, um caso específico. Bom, todo caso específico é do ego. Então, essa é a face da morte do Espírito Santo, do ego, a face de morte dele. Ele trouxe um caso específico.
O ego, ao mesmo tempo, é o primeiro a nos dizer, não, vai com calma, ele talvez estava enganado, ou deixa passar, você vai ser mais feliz se você der o braço a torcer. Então, o ego, ele é o primeiro a responder, aparentemente solucionando o mesmo problema que ele fez. Só que o ego não quer que nós saibamos que as duas coisas vêm do mesmo lugar. Então, pela dissociação, aquilo que nos afetou não nos parece vir do mesmo lugar que vem essa primeira resposta do ego. Por isso que esse curso está nos ensinando a nós estarmos atentos à resposta do ego, para não nos apegarmos a essa falsa imagem de ajuda do ego, mas primeiro precisamos ouvi-la, para aí conseguirmos voltar ao Espírito Santo, ouvir de fato a resposta do Espírito Santo e escolher qual que nós queremos. Porque o Espírito Santo sempre tem uma resposta diferente da solução do ego. Porque na do Espírito Santo, o próprio problema é dissolvido, porque não existe nenhum problema real. Então, na luz do Espírito Santo, aquilo que foi feito na escuridão é dissolvido. No ego, o que foi feito na escuridão encontra uma solução na escuridão, mas é uma solução que atende só por um certo tempo ou de uma certa maneira. Esse problema ainda vai se manifestar de outra forma. A Flora levantou a mão? Ing, o que me veio agora é o contexto das religiões, que, de uma certa forma, criam uma face do ego espiritual, que sempre tem uma historinha construída de tem morte, mas de repente você vai para tal lugar, de repente você se arranja melhor, tem coisa que você mandou bem nessa vida, tem coisa que, né, essa historinha que a gente busca, uma forma de consolação aqui, né, uma historinha para ter continuidade, né, depois da morte. Seria isso? Também, essa voz, porque também ele dá, criou o ego, isso, essa que bonitinha, né, consegue... bem arranjada no sonho, aí, calma, né? Tentando acalmar a gente, mas um discurso já previamente produzido por alguma religião. Seria isso? Também. Dentro desse contexto também, porque o ego porque dentro desse contexto ainda nós somos um corpo físico e o nosso ser ainda é esse que o ego nos deu, essa identidade. E aí essa salvação é para esse ser. Então, Isso. sim, nesse contexto fecha, e é um lado espiritualizado, como você colocou. Então, e parece vir de um lugar totalmente contrário do ego, aquele que nos ameaça. Eu sei porque eu me alicerçava muito nessa conversa bonitinha. Não está dando certo aqui nessa vida, mas tem uma próxima aí. Eu procurava subsídios nas crenças espirituais de que numa próxima as coisas iam dar certo. Eu estou dizendo porque eu me refugiava muito, né, nessa conversa. E era a face bonitinha de luz do ego, né? Isso, dissociado da outra. E aí é bem como ele diz aqui, objetivos contraditórios de forma que pareçam conciliados, parece conciliado isso. Então, o ego parece que conseguiu conciliar que a gente não escape do ego, que a gente, mesmo na espiritualidade, continue dentro do ego. Obrigada. Obrigada, Flora. E no 13 aqui, assim o ego ensina. A morte é o fim no que diz respeito à esperança do céu. Entretanto, porque tu e o ego não podem ser separados, e porque ele não pode conceber a própria morte, ainda irá perseguir-te, porque a culpa é eterna. Ela ameaça do ego. Tal é a versão do ego acerca da imortalidade. E é isso que a versão que ele dá ao tempo apoia. Então, a versão do tempo do ego é que a continuidade aqui sempre presa, eternamente voltando dentro, nunca
transcendendo aqui o equívoco, eternamente preso. E o mais assustador dele ainda é isso que a gente viu aqui, que o ego, ele joga que a culpa, ela vai permanecer eternamente. Ou eu pago com dor, com sofrimento, de alguma maneira eu me limpo diante de Deus, então a ideia do sacrifício aqui, o quanto sou sofrível aqui, para ver se na eternidade eu mereço uma gotinha de perdão para o inferno não ser tão forte, que Deus me conceda uma graça de sofrer menos na eternidade, por tudo que eu já paguei dessa conta aqui. Mas é uma conta pelo ego que não acaba nunca. Ele sempre está, né, ele sempre está conosco na mão dele, dentro desse sistema do ego. E aqui no 5, o ego ensina que o céu está aqui e agora, porque o futuro é o inferno. Então, o que ele diz? Aproveita o teu tempo aqui, porque aqui é a hora de ser feliz, porque lá na eternidade tu não sabe como vai ser. Então, aproveita. E por que ele diz isso? Para nós nos identificarmos sempre com o ser que ele nos ofereceu com o corpo e aproveitar o pouco que temos de direito aqui para ser feliz, porque o céu é aqui. Lá, depois, vai ser o inferno. Então, aproveitar, usufruir, tomar do outro, ter para si, não deixar escapar nenhum instante daqui. Isso é outro ensinamento do ego. Inclusive, quando ataca de forma tão selvagem, a ponto de tirar a vida daquele que acredita que a sua voz é a única que existe, o ego ainda fala do inferno até mesmo a ele. Então, até mesmo aqueles que não mexem nada com o ego, que não têm nenhum caminho de ouvir o Espírito Santo, que estão totalmente ainda adormecidos no ego, que não tem nada a ver com que o ego não deveria ter medo deles, porque eles estão 100% neles, e então eles não ameaçam o ego, como nós ameaçamos por estarmos aprendendo com o Espírito Santo, nós estamos ameaçando o sistema do ego, até mesmo aos que não ameaçam a ele, ainda até a esses ele ameaça com a ideia do inferno. Então, o ego não é amigo de ninguém, nem dos 100% dos seguidores dele, aqueles que não têm a menor noção de que é o ego que está por detrás das coisas, ele também ameaça com a ideia de inferno. Pois lhe diz que o inferno está aqui também, e os solicita escapar do inferno para o esquecimento. Então, como que o ego faz com aqueles, então, que não têm a menor ideia de uma espiritualidade que segue totalmente a eles? A esses ele não diz que o céu é aqui, ele diz que o inferno é aqui. E aí ele diz para eles, olha, isso aqui está tão ruim assim, vai para o esquecimento. O que é o esquecimento para o ego? Para a morte. Vai, tira a tua vida, vai para o esquecimento, isso aqui é o inferno. A ideia do suicídio, a ideia de acabar com a nossa oportunidade de aprender aqui, e isso fica muito forte para aqueles que seguem totalmente ao ego, então, para ver como o ego não é amigo de ninguém, nem de quem o segue por não saber, mas o segue piamente. A esses, então, ele ameaça que todo o mal aqui é um inferno e que no esquecimento há paz. Então, essa ideia de acabar com a vida aqui, porque o que está por detrás disso? A ameaça da morte, que significa que ele venceu a vida. Então, de novo, está o objetivo do ego por detrás disso. Ele não está nem aí para o suicida ou para a pessoa a quem ele colocou essa ideia. Ele está, de novo, apenas perpetuando o seu sistema de pensamento. O único tempo que o ego permite alguém olhar com equanimidade é o passado. Então, com igualdade de julgamentos. Então, sobre o passado, ele permite que a gente olhe. E mesmo lá, o seu único valor está em já não existir mais. Então, o passado, para o Espírito Santo, nós ainda vemos o passado, assim como para o ego. Então,
Mas o que o Espírito Santo tem de útil sobre o passado? Nos ensinar que ele não está presente. E se não está presente, ele não existe. Então, o Espírito Santo tem outra ideia do passado. Como é desolador e desesperador o uso que o ego faz do tempo. Então, realmente, o ego faz um uso terrível do tempo. Ou é ameaçando que o inferno é depois da morte, ou mesmo para aqueles, então, a quem o sistema não seja ameaçador para ele, ele diz que o inferno é aqui e que a morte é uma saída. Então, como isso é desolador e desesperador. E como aterroriza. Sob a sua insistência fanática para que o passado e o futuro sejam a mesma coisa, jaz escondida uma ameaça muito mais insidiosa à paz. O ego não faz propaganda da sua ameaça final, pois quer que seus adoradores ainda acreditem que ele pode oferecer-lhes uma saída. Mas a crença na culpa necessariamente leva à crença no inferno e sempre o faz. A única maneira na qual o ego permite que o medo do inferno seja vivenciado é trazendo o inferno para cá, mas sempre com um antigosto do futuro. Então, o ego, ele tem uma insistência grandiosíssima para nós não entrarmos na paz, porque a paz é um atributo do amor. A paz é um atributo que nós temos direito como filho de Deus. Então, o ego teme a paz. E por temer a paz, ele quer sempre acabar com a paz, mas ele não fala isso para nós. Como ele diz, ele não faz propaganda da ameaça final. O ego não conta que o objetivo dele é acabar com a paz. Ele até nos manda procurar pela paz, como diz aqui, mas ele nos manda nos lugares errados, sempre com o objetivo de ataques, buscando que a morte seja real. Por isso que a culpa, então, esse é o grande objetivo aqui, como ele diz aqui, nós lemos aqui no 5, mas a crença na culpa necessariamente leva a crença no inferno e sempre o faz. Então, o grande objetivo do ego para todas as nossas existências é nós nos mantermos culpados. A culpa é o embasamento no qual o ego se alicerça. Sem culpa não há ego. Sem culpa não há crença no inferno. Então, o ego, ele faz todo um teatrinho aqui, mas ele não mostra que por detrás do teatrinho, mesmo do teatrinho bom, está o objetivo dele de nos mantermos com a mente culpada, porque nisso ele se perpetua. E essa culpa, como que o ego pode engendrar culpa em nós? Nos dizendo que o futuro é o inferno, ou mesmo que nós estamos vivenciando um inferno. E isso traz mais culpa, e a própria culpa também engendra o inferno. Então, é um círculo vicioso, onde o ego precisa que a gente se sinta culpado, e na culpa é fácil o ego dizer que o inferno é aqui. E nisso, o que o ego diz? O inferno aqui, mas como antigosto do futuro. Então, que o futuro vai ser pior ainda, para nós aproveitarmos um pouco aqui. Porque aqui ainda o inferninho é aceitável. Aqui o inferninho é conhecido, não é totalmente bom, mas não é também totalmente ruim. Então, aqui ele está em condições aceitáveis, o ego nos joga, mas que no futuro vai ser pior. Então, com o que o ego consegue com isso? Mais medo, mais culpa, mais que a gente fique mais preso ao círculo vicioso do seu sistema de pensamento. Pois ninguém, que no 6:7, pois ninguém que se considere merecedor do inferno
pode acreditar que a punição terminará em paz. Então, por isso que todos que acreditam no inferno ou acreditam que aqui é um lugar de dor, eles não têm por que acreditar que a punição, então o preço, o prêmio para esse inferno vai ser paz. Então, isso engendra mais medo. E o medo é o alimento do ego. A culpa é o que sustenta o ego. E agora o outro lado. Então, nós vimos até aqui o que o ego faz na nossa mente. Mas o outro lado, aqui no 7. O Espírito Santo ensina assim: não há inferno. Nisso, o Espírito Santo, ele encerra toda aquele sistema do ego, toda a grandiosidade que o ego colocou para todas aquelas artimanhas que o ego engendrou no círculo vicioso dele, o Espírito Santo simplesmente olha para tudo isso e não se detém em nada, ele sabe que não há nenhum inferno. Simples assim. O inferno é apenas o que o ego fez do presente. O eterno presente do Espírito Santo, de Deus, o agora, o ego fez, ele dividiu, então, a eternidade em tempo, passado, presente e futuro. No passado, ele diz que nós fomos culpados, o futuro vai ser uma sequência do passado, e no presente eu me sinto culpada. Então, por isso que o ego, ele fez um inferno no presente, porque é sempre no presente que eu tenho medo, mesmo sobre o futuro. Então, no passado, nós nos sentimos culpados. No futuro, nós vamos ser punidos. Quando que eu sofro? No presente. Que é no presente que eu estou sentindo isso. É no presente que eu estou consciente disso. Esse presente que é o trampolim para o ego entre o passado e o futuro, entre a ideia de que eu fiz algo errado e no futuro vou ser castigado por Deus por isso, então no presente eu me sinto mal com isso. Esse é o inferno. Então o inferno, o inferno é apenas o que o ego fez do presente. A crença no inferno é o que te impede de compreender o presente, porque tens medo dele. Então, enquanto nós estivermos no ego, nós nunca vamos compreender o que de fato é o presente, o que de fato é o agora. Porque para o ego, o presente é apenas o inferno. O Espírito Santo conduz com tanta firmeza ao céu, quanto o ego leva ao inferno. Pois o Espírito Santo, que só conhece o presente, usa-o para desfazer o medo, através do qual o ego quer fazer com que o presente seja inútil. Então, há uma nova utilidade para o presente. O Espírito Santo usa o mesmo presente que o ego nos dá angústia, nos dá o inferno, nos dá a dor no pensamento no presente. O Espírito Santo usa essa parte do tempo, o presente, mas para liberar o futuro do passado, para desfazer o passado. Então, para desfazer a crença no inferno. Então, a paz, ela nunca está no futuro. O Espírito Santo a dá no agora. Na verdade, a dor e o sofrimento também nunca estão no futuro, porque é sempre no agora que eu os sinto. Não há como escapar do medo no uso que o ego faz do tempo. Pois o tempo, de acordo com o seu ensinamento, não é nada além de um instrumento de ensino para compor a culpa até que ela abranja tudo, exigindo vingança para sempre. Então, de acordo com o ego, o tempo só existe para comprovar que no passado nós fomos culpados e que essa culpa vai abranger tudo, que tudo é merecedor de punição. E então no futuro virá a vingança. Então, essa é a ideia de tempo do ego. O Espírito Santo, ele quer desfazer tudo isso agora,
sempre no presente. O Espírito Santo desfaz isso tudo. Tudo isso que nós vimos até agora, que o ego faz, o Espírito Santo quer desfazer isso no agora. O medo não é do presente, mas somente do passado e no futuro, que não existe. Então, o medo, embora a experiência dele seja do presente, mas nós não temos medo do presente. Nós sempre temos medo ou do passado, de algo que fizemos, ou do futuro, com medo da retaliação daquilo que fizemos no passado. Então, o medo nunca é do instante de agora, nunca é do instante presente. Então, para o medo existir, automaticamente tem que existir um passado e um futuro. Senão, o medo não poderia existir. Porque o medo, como ele diz aqui, ele nunca é do presente, sempre do passado ou do futuro. Cada instante é um nascimento limpo e sem mancha, no qual o Filho de Deus emerge do passado para o presente. Então, o que é o tempo na visão do Espírito Santo? A cada instante um renascimento. A cada instante um nascimento limpo e sem culpa. Porque se não existir passado, quem aqui tem alguma culpa? O que poderia ter culpa se não existisse passado? Se tudo fosse apenas o instante do agora. No instante do agora nunca estava acontecendo algo que a gente possa julgar culpado. Toda culpa sempre requer um passado. Nós estamos baseados no passado para ver a culpa, tanto em nós como em outras pessoas, em situações, em dor. Então, o que o Espírito Santo faz? Desatrelando o passado do presente e mostrando a cada instante só o presente, então não há culpa, porque ele não traz o passado para o presente. É assim que o Espírito Santo, ele traz a lembrança de quem nós somos. Continuando aqui no 8.6, 8.5, e o presente se estende para sempre. Então, no Espírito Santo, ele constantemente traz o presente. O que o ego chama de futuro, o Espírito Santo, ele traz constantemente o momento presente. Então, nunca há culpa. E é tão bonito e tão livre, limpo e tão livre de culpa, que nada existe nele além da felicidade. Então, o tempo presente, quando ele está livre do passado, esse instante santo, esse constante agora, sempre agora, ele é tão bonito, tão limpo e tão livre de culpa. Ele diz que o único sentimento que existe de fato nele é felicidade. Então, e todos nós buscamos felicidade porque nós temos esse resquício da lembrança de quem nós somos, por quem nós fomos criados. Nós fomos criados para a felicidade. E só nesse agora que existe a felicidade. Nenhuma escuridão é lembrada e a imortalidade e a alegria são agora. A imortalidade, a imutabilidade estão sempre no agora. O céu é uma condição do eterno agora. A nossa consciência está totalmente livre quando ela está sempre no agora. Quando ela não vê um passado e ela não tem medo de um futuro e ela está constantemente consciente, presente no agora. E essa lição não toma tempo. Aprender isso não leva tempo. Pois o que é o tempo sem um passado e sem futuro? Então, sem passado e sem futuro, o que é o tempo? Nada. E se não existir o tempo, e o tempo, ele simplesmente bloqueia de nós o quê? A eterna lembrança da eternidade. Então, sem tempo, o que volta a estar presente na nossa consciência? A eternidade, o eterno agora. Então, sem passado, sem futuro, não tem tempo nos termos do ego. Mas a condição do céu, que é na eternidade, essa existe sem passado e sem futuro. Levou o tempo para conduzir-te equivocadamente, de forma tão completa,
Mas ser o que tu és não leva absolutamente tempo algum. Então, o ego, ele levou muito tempo para nos trazer a essa consciência de quem nós somos agora aqui. Então, isso, dentro do tempo, levou muito tempo, muita evolução, bilhões de anos de evolução para nós chegarmos à consciência do que somos aqui, dentro do tempo. Mas aprender a lição do Espírito Santo não leva tempo algum, porque ela acontece no agora. Então, essa ameaça do ego, que até admite que o céu que ele existe e é real, mas ele diz que é sempre lá no futuro, além de dizer que nós nem somos merecedores, mas se alguém ainda acha que ele diz que isso é para o futuro, o Espírito Santo, ele traz essa lição sempre no agora. Por isso que ela não está lá no futuro, como o ego ameaça. Então, isso não deve ser um pensamento desalentador para nós pensar que está muito longe para nós alcançar a consciência do agora, porque ela simplesmente ela é reconhecida no momento que o passado e o futuro são desfeitos. E isso é uma questão de deslocamento de consciência nossa para o Espírito Santo. E isso não leva tempo. Isso é em um instante. No 9.4, começa a praticar o uso que o Espírito Santo faz do tempo como um recurso de ensino para chegares à felicidade e à paz. Então, qual é o uso que o Espírito Santo faz? Usar sempre o agora, desatrelar o passado. O passado não está mais aí. O passado não existiu, só o eterno agora existe. Só o que existe no agora é real. O passado não existe. Se nós começarmos a usar isso como um recurso de ensino, nós vamos rapidamente nos convencer de que as lições do Espírito Santo vão nos trazer a felicidade e a paz. Toma esse mesmo instante, agora, e pensa nele como sendo tudo o que há no tempo. Essa é uma forma especial de uso do tempo, usar o agora, apenas o agora, no instante santo que a gente se une no Espírito Santo, usar só o agora, largar mão do passado. Largando a mão do passado, ele fica desacorrentado do futuro. Aqui nada do passado pode te atingir, e é aqui que és completamente absolvido, completamente livre e totalmente sem condenação. Então, não adianta buscarmos a paz e a felicidade e a ausência de culpa olhando ainda para alguma situação passada. Enquanto o sistema do passado estiver presente na nossa memória como sendo real, nós não vamos atingir o momento presente do agora. Então, o agora, no agora, eu não tenho culpa alguma. No agora, ninguém me fez nada. No agora é que está a liberação. Então, é assim que o Espírito Santo usa o tempo, e ele está nos convidando para usarmos dessa forma também o tempo. O ego pode até ameaçar que isso não é justo, porque ele quer estar certo que o passado existe. Mas nós queremos ser felizes e não estar certos. Porque quem está certo é o ego, quem é feliz é o Espírito Santo. E nós queremos ser felizes. E a felicidade está em aceitar, então, o tempo como o Espírito Santo usa. O tempo do agora. Pense em qualquer situação, qualquer ato da memória agora que vocês acreditem que ainda não perdoaram. Quando que isso aconteceu para nós? Para essa coisa que ainda não foi perdoada? Não foi no passado? Mas seu passado não existe. Agora, no momento do agora, isso está acontecendo? Não, não é no momento do agora, foi lá no passado. Então, largando do passado, apegando-se só no agora, é assim que o Espírito Santo vê o Cristo e a inocência no Filho de Deus, no agora, não no passado, como o ego diz. No passado, acreditando no passado, nós vamos ter a consciência de culpa. E aí, se nós escolher a culpa, o Espírito Santo já não pode mais nos oferecer a paz. Mas no agora, nós podemos, sim,
Nesse instante, esse instante tem o poder de desfazer o passado. E assim, o futuro se repete como o momento presente, não mais como o passado. E é isso que todos nós queremos. O escapar da culpa, a volta à paz, voltar à felicidade. E isso é uma maneira poderosa de nós voltarmos. Mas continuando aqui no 9.6, aqui, né, então, no agora, nada do passado pode te atingir, e é aqui que és completamente absorvido e completamente livre e totalmente sem condenação. Desse instante santo, dentro do qual a santidade renasceu, avançarás no tempo sem medo e sem ter a sensação de mudança com o tempo. Outra coisa boa, sem mudança no tempo. Nada que o ego faça dentro do passado, presente e futuro está livre da mudança. Mesmo no futuro que eu pense que algumas coisas vão acontecer de bom, sempre eu também posso projetar que a coisa pode dar errado. Sempre pode vir a ameaça de algo não dar certo no futuro. Já no agora, o agora é repetido constantemente, portanto, não há mais mudanças no futuro. Então, essa paz sentida no agora, embora não exista o tempo, mas vamos chamar o tempo agora de futuro, é a repetição da paz que vai se estender eternamente. O instante santo do agora se estende eternamente para aquilo que o ego chamava de futuro. O tempo é inconcebível sem mudança, no entanto, a santidade não muda. Aprende com esse instante mais do que simplesmente que o inferno não existe. Então, aprender não é só que o inferno não existe no futuro. Nesse instante redentor está o céu. Então, esta que é a grande jogada para nós nos motivarmos a buscar o agora. É mais do que a liberação do inferno, estar no constante agora. Não é só liberar da dor. O próprio céu está no agora. A própria felicidade. Então, não é apenas a liberação da dor. É, como ele diz aqui, nesse instante está o céu. E o céu não vai mudar, pois o nascimento do presente santo, salva da mudança. Então, a mudança é só do ego, o céu nunca vai mudar. O céu é uma constante. Então, nessa constante, a felicidade, ela também é imutável, ela é eterna. Então, essa é a dádiva do presente. Tudo que muda é uma ilusão, ensinada por aqueles que não podem ver a si mesmos sem culpa. Não há nenhuma mudança no céu, porque não há mudança em Deus. No instante santo, no qual tu vês brilhante de liberdade, lembrar-te-ás de Deus, pois lembrar-se dele é lembrar da liberdade. Então, esta é a dádiva do instante santo. Além de terminar a dor da lembrança do céu, o céu é sinônimo de nós nos lembrarmos de Deus e da santidade do seu Filho. E isso é lembrar da liberdade. É somente isso que é liberdade. É somente aí que todo o pesadelo de dor e de sonho de separação de Deus acaba, porque a lembrança do céu voltou. Se és tentado a sentir-te desinspirado, pensando que tomaria muito tempo mudar por completo a tua mente, pergunta a ti mesmo, quanto tempo demora um instante? Então, aqueles a quem o ego ameaça, diz, sim, esse curso é muito bonito, a paz de Deus existe, mas isso é lá no futuro, tu nunca vai aprender isso de tão longe que é de ti. O ego diz isso. O que o Espírito Santo responde? Quanto tempo demora um instante? Porque essa virada é num instante. Não seria possível entregar ao Espírito Santo um tempo tão curto, né, um instante, para a tua salvação?
Olha, o Espírito Santo só precisa um instante para nos oferecer de volta a consciência da salvação. Ele não pede mais do que isso, pois não necessita mais do que isso. Um instante. Só isso o Espírito Santo precisa para trazer de volta à nossa consciência a lembrança do céu. Leva muito mais tempo para ensinar-te a estares disposto a dar isso a ele, do que para ele usar esse instante diminuto para oferecer-te todo o céu. Então, na verdade, o que demora para nós é nós nos convencer que nós queremos isso. Porque nós ainda queremos estar certos, nós ainda temos medo do ego. Então, até nós aceitarmos, de fato, um instante santo em lugar de estarmos certos de que o passado existe, então nós levamos muito tempo para sermos convencidos disso. No momento que estamos convencidos, o Espírito Santo só precisa um instante, porque o deslocamento da nossa consciência, do ego para o Espírito Santo, é num instante. E nesse instante, toda a lembrança do céu volta a nós. Toda a paz, toda a felicidade volta a nós. Em troca desse instante, ele está pronto para dar-te a lembrança da eternidade. Então, em troca de nós só precisamos dar ao Espírito Santo um instante. No momento que nós dermos esse instante santo, dentro desse instante, o Espírito Santo nos dá a lembrança da eternidade que ele guardou para nós, da nossa imutabilidade, do nosso ser ainda presente em Deus, presente no estado de céu. Nunca darás esse instante santo ao Espírito Santo em favor da tua liberação, enquanto não estiveres disposto a dá-los aos teus irmãos em favor da tua liberação. Isso é muito importante. O ego até concorda que a gente dê um instante para o Espírito Santo, mas ele diz, dá esse instante só para ti mesmo. Salve-te a ti mesmo. E isso não funciona assim. Por isso que, aparentemente, nós temos tanta resistência em aprender o Espírito Santo, o instante santo. Se fosse só para nós, como o ego quer que seja para a individualidade, aparentemente nós estaríamos dispostos a aprender imediatamente. Mas qual que é o segredo? Como Deus não tem dois filhos, como todos ainda fazem parte da mesma mente crística, como meu irmão ainda é parte de mim, eu não posso querer um instante santo só para mim. Eu preciso necessariamente oferecê-lo ao meu irmão também. Ou seja, aquela santidade que eu quero ver a mim, eu preciso necessariamente vê-la no meu irmão também. Eu preciso aceitar que meu irmão é sem culpa, que ele é o Cristo, e não aquilo que o ego mostrou para mim. Sem isso, eu nunca vou chegar no instante santo, porque estaria incompleto. E Deus só conhece o seu filho de modo completo. Se Deus reconhecesse uma parte do seu filho, ele estaria decretando a separação do filho. E a separação dele e a morte dele. Então, como Deus só reconhece um filho, nós, no instante santo, nesse instante, nós temos que reconhecer a igualdade do nosso irmão em santidade conosco. Ele, a nossa lembrança tem que trazer ele também para esse instante santo. Nós precisamos estar cientes de que o irmão também é um conosco no instante santo. Por isso ele continua aqui no 12:2, pois o instante da santidade é compartilhado e não pode ser apenas teu. Então, se eu não oferecer isso mentalmente, a inocência ao meu irmão, eu não estaria compartilhando do instante santo. Por isso que Jesus diz, quando ele se iluminou, e todos os iluminados, quando se iluminam, eles ficam cientes de todas as formas de vida que se acharam separadas, o reconhecimento que ainda são parte deles, de um único ser, do Cristo. Então, nós precisamos disso, ou não teremos o alcance do instante santo. Lembra-te, então, quando te sentires tentado a atacar um irmão,
que o seu instante de liberação é o teu. Então, ao invés de julgar o meu irmão, ao invés de atacar a ele, lembra-te que o instante santo, que a santidade do teu irmão é a tua. A lembrança tua do céu está no irmão. Então, escolhe. Quer ver o passado e o ataque ou quer ver a santidade no instante santo? Esta é a nossa escolha. Por isso que nós levamos tanto tempo para aceitar ao instante santo, porque nós ainda somos relutantes a abrir mão do passado. Nós ainda queremos estar certos de que isso de fato aconteceu e o irmão é culpado, quando, na verdade, ele pode nos oferecer a salvação. Porque o instante santo dele, ou seja, ver o meu irmão, o Cristo nele, o instante santo, a santidade, a inocência que ele é de fato, e não aquele teatrinho aqui, ver além do teatrinho para o ser real, para o Cristo dele, isso é um instante santo que traz para mim a lembrança também do instante santo. Nesse compartilhar está o instante santo de liberação, que traz a paz e a felicidade. Esta é a cura que o Espírito Santo nos ensina a nosso favor. Milagres são os instantes de liberação que ofereces e irás receber. Então, esse instante que eu vejo meu irmão como o Cristo, como ele é de fato no agora, e não o passado dele, que eu acho que ele tem, isso é um milagre. Então, o milagre, ele se manifesta, ou ele é resultado dessa visão. Os milagres, eles atestam a tua disponibilidade para seres liberado e de ofereceres o tempo ao Espírito Santo, para que ele o use. Então, os milagres, eles são naturais, desde que a gente ofereça o tempo ao Espírito Santo, da forma como o Espírito Santo usa. Aí, os milagres passam a ser naturais e um direito de todos. Por isso que lá nos princípios diz, quando o milagre não acontece, é porque algo errado está acontecendo, porque milagres são naturais. Então, o instante santo, ele sempre resulta aqui na volta, aqui no nosso sonho, em milagres, ao invés da continuação do futuro baseado no passado do ego. Então, nisso está a liberação. Quanto tempo demora um instante? É tão curto para o teu irmão quanto é para ti. Pratica a dádiva desse instante abençoado de liberdade para que todos aqueles que estão escravizados pelo tempo e faze assim com que o tempo venha a ser um amigo para eles. Então, um instante, um único reconhecimento da santidade do meu irmão, e eu já estou fazendo com que o tempo seja amigo dele, que já estou quebrando o círculo vicioso do ego. Já o pensamento, a continuidade do pensamento do ego foi quebrado no irmão e em mim. E nessa ruptura, nessa quebra dessa continuidade do ego, a luz do Espírito Santo entrou. E isso já traz toda a cura para nós. E isso acontece, quanto tempo demora isso? Um único instante. Uma fração de num outro lugar, Jesus fala, uma fração de um nanosegundo é muito tempo. Um segundo dividido em 1000, pegar essa uma milésima parte e dividir ainda, uma fração disso é suficiente para o Espírito Santo entrar. Então, custa dar esse instante para a nossa liberação, custa oferecer isso ao irmão, ver ele por esse tempo na santidade, no Cristo que ele é, largar o passado, porque ele nem está aqui, nem está presente, ver apenas como é agora, com o Espírito Santo. Só isso que o Espírito Santo nos pede. Isso já é suficiente para dar a guinada nossa, para nós sairmos do círculo vicioso do ego. O Espírito Santo te dá um instante abençoado dos teus irmãos através da tua dádiva. Assim como a dás, ele a oferece a ti. Então, tudo é uma lei de Deus. O que eu dou, eu tenho.
e eu recebo porque dou. Então, no momento que nós oferecermos o instante santo de ver só no instante do agora o irmão, e no instante do agora ele é o Filho Santo de Deus, ele não é o passado. No momento que nós oferecemos essa dádiva ao irmão, o Espírito Santo a dá para nós. Aí nós saberemos que somos também liberados, que nós também temos ainda a santidade como nossa realidade, porque tudo que nós damos, nós temos. Não te recuses a dar o que irias receber dele, pois te unes a ele nessa doação. Na clareza cristalina da liberdade que dá, da liberação que dás, escapas instantaneamente da culpa. Tens que ser santo se ofereces a santidade. Isto que é poderoso na liberação. O que nós oferecemos, nós somos. Se nós oferecermos um instante santo de ver o meu irmão liberado de toda a culpa e ver o Cristo nele, que o Cristo real nele, que transcende aquilo que eu, através de um equívoco, acreditando falsamente no ego que eu vi no passado, eu aceitando esse instante santo nele, de ver ele na santidade, isso retorna a mim também. É assim que me verei. É assim que meu irmão se torna meu salvador, e por eu oferecer essa salvação a ele, todo o céu é grato por essa dádiva. Deus é grato a nós por essa dádiva. Quanto tempo demora um instante? O tempo que leva para restabelecer a santidade perfeita, a paz perfeita e o amor perfeito para todas as pessoas, para Deus e para ti mesmo. Isso é só um instante de deslocamento de consciência. É nós sairmos do ego num instante e estarmos no instante do Espírito Santo. Então, esse é o tempo que necessitamos para isso. Isso é imediato. O tempo que leva para lembrar a imortalidade e as tuas criações imortais que a compartilham contigo, que é a própria consciência do céu. O tempo que leva para trocar o inferno pelo céu. Tempo bastante para transcender tudo que o ego fez e ascender ao teu Pai. No instante santo, tudo isso acontece. Nós transcendemos todo o sistema do ego, tudo, totalmente ao ego, e voltamos a ascender ao Pai. Tudo isso acontece num instante. O tempo é teu amigo, se deixares que o Espírito Santo o use. Então, o que o Espírito Santo faz no tempo? Nos ensina e nos motiva a praticarmos esse instante, a só querermos esse instante. No momento que nós não querermos mais voltar de volta ao ego, nós só queremos esse instante, nós vamos estar de volta a Deus e ao céu. Porque o céu é composto disso, desse eterno, constante instante santo. E o Espírito Santo, ele precisa de muito pouco tempo para restaurar em ti o poder de Deus. Ele, que transcende o tempo para ti, compreende para que serve o tempo. Então, o tempo nas mãos do Espírito Santo serve só para nos ensinar esse instante santo. A santidade não está no tempo, mas na eternidade. Nunca houve um instante em que o Filho de Deus pudesse perder a sua pureza. Seu estado imutável está além do tempo, pois a sua pureza permanece para sempre além de qualquer ataque sem variação. Nós permanecemos no céu tal como Deus nos criou. E a nossa santidade, ela não está aqui dentro do tempo. Aqui é o reino do ego. Mas ela ainda está na eternidade, no agora. O tempo está parado em sua santidade e não muda. Então, no Espírito Santo não há variação.
Então, é sempre o constante agora. Por isso que o tempo no Espírito Santo ele não muda. E assim, o tempo já não existe em absoluto. Esse tempo de passado e futuro não existe em absoluto no céu. Porque no céu, na realidade, fora da ilusão, no despertar, no que é real, só o constante agora existe. Só que dentro do pesadelo da ilusão é que existe passado e futuro. Mas quando só o instante do agora é repetido, constantemente, eternamente e imutavelmente, aí o tempo deixa de parecer que existe. Pois tomado no instante único da santidade eterna da criação de Deus, ele é transformado em eternidade. Então, o tempo que foi tomado do céu, pegou-se um único instante santo do céu. Por isso que na metafísica nós aprendemos que tudo aconteceu num único instante, que tudo já acabou. Então, nós tomamos um único instante no céu e agora, quando nós retornarmos, nós vamos voltar de novo ao instante da eternidade. Esse intervalo aparente de tempo no qual a nossa mente equivocada, a nossa mente adormecida acredita, isso simplesmente durou um único instante. E aí, na eternidade, nós voltaremos a estar cientes disso. Dá o instante eterno para que a eternidade possa ser lembrada para ti naquele instante brilhante de perfeita liberação. Oferece o milagre do instante santo através do Espírito Santo e deixe que ele o dê a ti. Então, isso aqui é um instrumento de aprendizagem do Espírito Santo para nós oferecermos o instante santo ao irmão ao invés da condenação. E em troca disso, aqui no sonho, se manifestarão os milagres em lugar daquilo que o ego já tinha projetado. E assim, o Espírito Santo vai nos convencendo de que realmente nós somos merecedores do céu, e quando nós aceitarmos isso, nós vamos aceitar o único instante que é necessário para retornar ao céu, que é a que é o despertar. Só que, por hora, nós precisamos aprender a querer só isso, e não mais nada do ego. Por isso que Jesus disse aqui que leva mais tempo para ensinar a querer isso do que isso acontecer. Então, a volta à consciência do céu é um instante. Mas para nós querer isso, o Espírito Santo nos está dando recursos de instantes santos aqui, que ainda são limitados, porque a gente oferece a mente limitada. Nós ainda não estamos oferecendo a mente total a ele, mas ele utiliza tudo que nós oferecermos para ele, mesmo aquela vontade parcialzinha, porque é assim que ele vai nos convencer a nós finalmente aceitarmos o único instante santo, que é quando nós voltaremos à consciência do céu. Então, isso nós tínhamos para os dois tipos de uso do tempo, os dois usos do tempo. O do ego, que é para se perpetuar, e o Espírito Santo, que é para nos ensinar a querermos o instante do retorno à consciência do céu. Concluímos aqui, e na consequência, então, nós vamos ter aqui o fim da dúvida, e Jesus vai desenvolver esse tema do instante santo por todo esse capítulo 15, que vai nos trazer, com certeza, a um patamar cada vez mais elevado e mais convincente da proximidade de nós aceitarmos esse instante santo do retorno. Era isso, então, para o estudo de hoje. Concluo aqui. E nós temos agora ainda alguma interação, nosso horário de interação. Alguém gostaria de falar, comentar alguma coisa, ou ficou alguma dúvida que gostaria que a gente comentasse ainda? Deixa eu ver aqui no chat se nós temos alguma coisa, até não olhei hoje. Não, no chat não temos nada. Bom, e como também essa lição foi um pouco mais comprida, demorou. A Flora tem ainda algum comentário? O instante santo é quebra
A gente pode dizer que seria a quebra do roteiro? Sim, quebra totalmente. Sim, o instante santo ele interrompe o roteiro. Ok. Bom, se era isso, então, pessoal, e o nosso tempo, então, também já estamos aqui num tempinho um pouco avançado. Eu agradeço a participação de vocês. Vou encerrando aqui a gravação. E grata, mais uma vez, né, a Jesus, ao Espírito Santo, por nos trazer esse